turmas mistas. O que é turma mista? É quando o perfil das bailarinas que estão na turma, então você vai lá e fala, quero fazer aula de balé para adulto, tá? Olha, eu tenho um horário aqui às 19 horas. Você fala, nossa, perfeito, ó, segunda e quarta às 19 horas. Você fala, perfeito. Aí você chega lá na turma, na segunda-feira, 19 horas. Aí na hora que você começa ali a fazer a aula, você vê que tem uma pessoa super iniciante que nunca fez balé na vida, mas que tem uma super avançado que parece até que é a professora. Por quê? É um nível misto de turma. Tem uma mais iniciante, uma mais intermediária, uma super avançada, uma que é avançada, mas que está retornando agora. E o seu nível está ali no meio. Qual é a grande questão? Fazer aula com turmas mistas é legal, porque você acaba vendo várias coisas, mas é uma aula que é difícil para o professor conduzir, porque como é que eu vou pegar a bailarina mais avançada, que fez balé a vida inteira, e dar passos mais difíceis para ela, se eu tenho uma bailarina super iniciante que está começando agora na turma? Não posso fazer isso. Ó, você vai fazer esse passo aqui, você vai fazer esse outro aqui, porque você está começando agora. É difícil conduzir isso, tá? Então, o professor, o que ele faz? Ele tenta acomodar a turma. Então, ele põe todo mundo lá, faz uma gangorra e tenta colocar uma aula que seja mediana. E aí, para um iniciante, pode ser uma aula muito difícil, para um avançado, pode ser uma aula muito fácil. Então, esse é um dos desafios. E aí, se você é iniciante em balé, quando você chega numa turma mista e você pega essa aula mediana que para você é muito difícil, você acaba se sentindo perdida. Perdida. Aí você olha e fala, meu Deus, não nasci para isso. A Mari falou que a gente podia começar depois de adulta, mas eu acho que não pode, não. Sim? Não. Como é que a gente resolve isso? Dando base. O que é base? É eu entender os movimentos de base que eu preciso trabalhar para que eu consiga acompanhar melhor a aula. Então, eu entender como que é um tandi, como é um plié, como que é um développé, porque esses movimentos de base vão montar os passos mais complexos da aula. E aí, quando eu tenho entendimento desses movimentos de base, a aula passa, ela continua sendo uma aula difícil para mim, só que eu já sei o que eu estou fazendo. Aí eu não me sinto mais tão perdida, tá? Então, se você está passando por esse momento de estar numa turma que tem níveis muito mistos e você está com essa sensação de perdido, a primeira coisa que você precisa fazer é trabalhar a base do balé. Sim, uma das maneiras de trabalhar a base, estudando em casa, que é a maneira que eu mais oriento. Outra maneira, pagando professor particular. Sim, só que aí fica um pouquinho mais caro, né? Agora, não, eu vou estudar em casa, vou pegar os vídeos da Mari lá no YouTube, vou fazer o TBD, que é o meu treinamento de balé em detalhes, que lá a gente explica detalhadamente tudo sobre a base. Enfim, eu vou estudar essa base para na hora que eu for para minha aula presencial, e, gente, isso, quando eu falo na hora, é paralelo. Você pode já estar fazendo balé, paralelo a isso, você faz esse estudo em casa. Aí você começa a ver a sua dança mudar. Ok? E um terceiro ponto, né, que é essa questão do desafio de quando a gente começa depois de adulta, né? O balé adulto, ele é relativamente recente, tá? Uns 30, 40 anos, 30, aqui no Brasil uns 30 anos, que ele vem crescendo e vem acontecendo. Só que não é um, como eu posso dizer, balé para adultos não é ainda algo que tenha muitas possibilidades. Como é tudo muito novo, então quais são as possibilidades que a gente tem como adulta? Tem essa aula aqui para você aprender balé. Aí você começa a aprender. Aí, existe a possibilidade de você dançar no espetáculo. Já é uma outra possibilidade. Legal, então vou participar do espetáculo do final do ano. Tá, você vai dançar um conjunto. Beleza. Quais outras possibilidades? Raramente existem escolas que, não, vou pegar esse grupo de balé adulto e vou levar para uma competição. Seria uma outra possibilidade. Porque cada possibilidade dessa instiga mais a gente a querer fazer e acontecer. Agora, se eu tenho só a possibilidade de fazer aula e dançar no final do ano, chega uma hora que aquilo fica meio cansativo, porque não te instiga, não te desafia, ok? E aí,
Quando a gente olha para as adolescentes, quais as possibilidades que elas têm? Ó, você tem a possibilidade de fazer aula para aprender balé, você pode dançar no final do ano, você pode dançar padedê, você pode dançar solo, você pode ir para competição, você pode ir para fora do país, você pode fazer um curso de férias, você pode... É possibilidade que não acaba mais. Então, como o balé adulto ainda é um meio novo, muitos professores ainda têm até dificuldade para dar aula para adulto, porque uma coisa é você dar aula para criança, que você segue lá o método bonitinho. Aí você pega o método da criança, tenta colocar no adulto, não funciona. E aí as coisas vão se perdendo. E aí a gente acaba ficando num espaço que é nosso, mas que não cresce, que não nos desafia. Não aceite isso. Sim, existe possibilidades. Por exemplo, se você ficar nesse meio, você vai acabar desmotivando e se sentindo frustrada. Não, tenha a percepção, cara, qual é o meu próximo passo? Ah, o próximo passo para dançar no final do ano, beleza. Qual o próximo passo? Em algum momento você tem que ir para a ponta, dançar balé de repertório. Sim, tudo isso a gente trabalha aqui dentro do online. Então é possível trabalhar isso no presencial também. Mas a gente vai ter que brigar cada vez mais por esse espaço, tá? Então, fazer balé depois de adulto, cara, é um dos maiores presentes que você pode dar para você mesmo. Um dos maiores presentes. Porque você vai ter uma atividade que te dê prazer, que te conecte com você, que trabalhe seu corpo, trabalhe a sua mente, vai diminuir o seu estresse, né? Porque você está fazendo uma atividade artística. Por outro lado, você precisa só e se aprofundando nesse mundo, de entender melhor, cara, o que vai me dar mais pilha para fazer mais do que eu gosto e o que vai me deixando desmotivada e frustrada nesse caminho do balé. Show?